Se você já sabe animar, mas está travando na hora de criar os seus projetos autorais, o problema pode não ser a sua técnica, mas a falta de conhecimento da estrutura da informação. E hoje nós vamos analisar um explainer vídeo publicitário que eu mesmo produzi, cena por cena, para a gente poder entender como é que um roteiro simples consegue guiar as decisões do motion designer dentro da tua peça. E é justamente esse tipo de estrutura que é usada em agências, em publicidade, e pode e deve ser usada nos seus projetos autorais. Então vamos começar aqui assistindo ao vídeo inteiro. Criar motion no After Effects é um processo lento, né? Agora não mais. Com os plugins IA da Brasil, você finaliza projetos em poucos cliques, sem precisar animar manualmente. E o melhor, você pode testar tudo isso na prática 7 dias sem pagar nada. Plugins eficientes, IA que facilita. Crie motion até 7 vezes mais rápido. Teste agora mesmo por 7 dias grátis. Você pode fazer mais com o Brasil. Então tá aí, uma peça relativamente simples, onde a gente pode observar toda uma estrutura de roteiro que ajuda nas decisões que foram tomadas nas animações. Eu vou explicar para vocês cena por cena, vocês vão conseguir entender melhor. Aqui, ó. Basicamente, todo o roteiro, principalmente de vídeo explicativo, ele precisa seguir esse padrão aqui de narrativa. É como se fosse um pequeno storytelling que precisa ser seguido para que a informação possa ser passada com o máximo de coerência possível. Então, basicamente, no explainer vídeo, no vídeo publicitário de algum produto ou serviço, você precisa primeiro apresentar para o cliente qual é a dor. Qual é a dor que aquele produto ou serviço vai resolver, né? Normalmente é um problema real do cliente. Aqui no vídeo, a gente pode perceber logo no começo que a dor real que o vídeo resolve, que o produto resolve, é essa daqui, ó. Criar motion no After Effects é um processo lento, né? Criar motion no After Effects é um processo lento. Então, essa é a dor que precisa ser resolvida. Aí, passando da dor, a gente vem aqui para solução. Qual é a solução que precisa ser resolvida ou que vai ser resolvida com aquele produto ou com aquele serviço? É aqui que tem a apresentação. Vamos ver? Agora não mais. Com os plugins IA da Brasil, Agora não mais. Os plugins de IA da Brasil. Essa é a solução. Passando da solução, a gente vem aqui para o benefício. Qual é o benefício ou a característica daquele produto ou serviço que vai beneficiar o possível cliente? Vamos ver. com os plugins IA da Brasil, você finaliza projetos em poucos cliques, sem precisar animar manualmente. Com os plugins em IA da Brasil, você consegue, em poucos cliques, animar sem perder tanto tempo, né? Fazendo motion. Então, esse é o principal benefício desse produto ou serviço. Aí o terceiro ponto, o quarto ponto, melhor dizendo, né, o ponto final, é justamente a CTA. Essa CTA que é a famosa chamada para ação. Ela pode ser se inscreva, ou teste 7 dias, ou clique agora para assinar, ou compre agora, ou clique aqui. Qualquer tipo de CTA, qualquer tipo de chamada para ação que mova o espectador a agir em relação àquele anúncio, né? Vamos ver a conclusão? Pode testar tudo isso na prática 7 dias sem pagar nada. Plugins eficientes, IA que facilita. Crie motion até 7 vezes mais rápido. Teste agora mesmo por 7 dias grátis. Você pode fazer mais com o Brasil. A gente pode perceber que nesse aqui, por conta do roteiro enviado pelo próprio cliente, né? A CTA ela vem meio que no meio, né? Que teste gratuito por 7 dias. Logo, ela deixa um pouco mais de 7 características. dias sem pagar nada. Plugins eficientes, IA que Plugins facilita. eficientes, IA que Crie motion facilita. até 7 vezes mais rápido. Crie motion até 7 Teste vezes agora mais mesmo rápido. por 7 Teste agora mesmo por 7 dias grátis. Ele reforça a CTA. Ele reforça um pouco das características, dos benefícios e finaliza reforçando a CTA. De testar 7 dias grátis. 7 dias grátis. Mas basicamente é isso. Basicamente é a dor, a solução, o benefício e a CTA. Esses são os 4 principais pontos que a gente precisa observar dentro de um roteiro mínimo para se fazer um projeto autoral. E tudo isso a gente pode perceber na forma como eu animei, né? Agora vamos analisar aqui. Como é que foi que eu animei esse projeto? O que eu pensei? Nesse caso aqui, esse projeto foi de um desafio do curso
da escola Motion Insider, né, de vídeos publicitários, de vídeo de animação 2D publicitário. E na época esse foi um desafio mensal feito em parceria com o pessoal da Brasil TV, que é um plugin para After Effects, que você deve conhecer. E na época foi pedido pra gente poder fazer a animação desse comercial, né? A melhor ganharia um prêmio, etc e tal. Eu não ganhei, infelizmente. Mas, basicamente, eu busquei seguir o que o briefing dizia no que se refere a transmitir essa mensagem da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente recebeu as telas. Aqui, como vocês podem ver, deixa eu mudar a cor aqui. Fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou anotando, o que eu estou escrevendo aqui. Pronto. Aqui a gente recebeu as telas, né? Do software. Essas telas já vieram feitas pelo próprio cliente. Essas aqui, ó, essas aqui já vieram recortadas também. Essas de plugin, né? E a gente recebeu também a logo, tanto aqui como aqui, né? E os demais elementos, como essa, tá vendo? Essas arestazinhas, essas estrelinhas aqui assim, ó. Tudo isso a gente teve que fazer. Tudo isso foi feito. Eu mesmo fiz. E no mais, a tipografia também, o texto também foi passado, né? Qual deveria ser a tipografia utilizada. Aqui também, ó. Tudo isso foi passado pelo cliente. Então, como é que eu fui pensando a animação? Esse projeto ele começa falando assim, que criar motion é um processo lento. Então, ao ouvir essa frase, a gente precisa criar uma animação que traga essa sensação de que, poxa, criar motion é lento, é devagar. Aí, como é que eu fiz isso aqui dentro do projeto? Vamos ver de novo. Repara na animação. Criar motion no After Effects é um processo lento, né? Então, basicamente, eu usei aqui o elemento de um relógio, né? Como vocês podem ver, deixa eu voltar para o Photoshop, fica melhor a gente visualizar. Basicamente, eu usei o elemento de um relógio, devagar, com um sonzinho de clique, dando essa ideia de o tempo passando devagar. E um detalhe interessante foi justamente esse daqui, ó, da timeline. Para quem é animador, sabe, né? Às vezes o trabalho que dá você pegar lá todas as linhas ali, as camadas, encurtar tudo quando você precisa deixar de um tamanho específico, depois vir alinhar uma por uma, né? É trabalhoso, é demorado. Então, na animação, eu deixei bem claro parte desse processo para quem olhar, para quem for o público-alvo desse produto, saber do que se trata, né? É um processo lento, de fato. Um processo lento, né? Um processo lento, né? Agora não mais. Um processo lento, né? Agora não mais. Eu meio que simulei como se eu estivesse fazendo o motion ali em questão. Aí logo depois, a apresentação, agora não mais. Aí, taca logo na tela. Por que não mais? Porque tem essa empresa aqui. Com os plugins IA da Brasil, Essa empresa aqui produz esse serviço aqui. E qual é o benefício desse produto, desse serviço? você finaliza projetos em poucos. Você finaliza projetos em poucos cliques. Aqui você pode observar as telas, né? As telas do aplicativo. E na hora que entra um mousezinho, dá um clique, literalmente condizendo com o que está sendo dito, né? Você consegue concluir as animações em poucos cliques. Depois dessa animação, um reforço na frase, né? Sem precisar animar manualmente. Pra gente que anima, né? Fazer manualmente dá trabalho. Então, sem precisar animar manualmente. Você reforça a mensagem. Sem precisar animar Manualmente. Você reforçou a mensagem. Esses elementos aqui de trás foi uma referência usada para... A referência, se não me engano, foi a identidade visual do Spotify. Na recapitulação, na retrospectiva do ano de 2022, 2023, eles fizeram umas animações bem shapeless, assim, com essas estrelinhas girando. Então o cliente pediu para seguir mais ou menos essa referência, né? Então nós seguimos exatamente isso. Tanto é que vocês veem essas estrelinhas girando no fundo. Isso aqui é um capricho, um gosto estético, uma escolha estética do cliente. Aí logo em seguida, a CTA, né? 7 dias de garantia. Um mousezinho novamente entrando, clicando no testar agora e aquele checklist aparecendo. Bem objetivo, bem claro do que está sendo dito naquele momento. Manualmente. E o melhor, você pode testar tudo isso na prática 7 dias sem pagar nada. Simples, direto, explicativo. Quem bate o olho já sabe do que se trata. Novamente ele faz um reforço de mensagem aqui, então eu repeti o que seria o processo, né? Você clica aqui e a animação acontece, né? A setinha mais bonitinha? Aí, melhor. Vamos ver.
Plugins eficientes e IA que facilita. Percebe? O mouse vem, clica e a animação acontece, explicando exatamente como é que o produto funciona. E por fim, um reforço da mensagem, né? Essa animação específica também foi um gosto estético do cliente. Foi uma técnica, inclusive, ensinada no curso, e o cliente pediu que usasse essa técnica em algum momento do vídeo. Eu escolhi nesse reforço final, 7 vezes mais rápido, 7 vezes mais rápido, e se repete 7 vezes. São 7 linhas com a frase 7 vezes mais rápido. Crie Motion até 7 vezes mais rápido. Teste agora mesmo por 7 dias grátis. E finaliza com a logo. Você pode fazer mais com o Brazu. Acabou. Você reforça com a marca, né? Com a logo no final. Basicamente é esse o processo. Essa estrutura de storytelling que nós vimos aqui, como já foi falado, ela funciona para qualquer tipo de projeto autoral, principalmente nos vídeos de explainer. É claro que a gente exclui ali uma animação de logo ou coisa assim, mas uma coisa interessante que falam muito pra gente em relação à criação de projetos autorais é que a gente precisa fazer animações curtas de 5 segundos, mas essas animações necessariamente não vendem. O que vende é um projeto completo, mostrando que a gente entende a estrutura. Não é que você precisa fazer toda uma campanha global de um produto fictício, mas se você conseguir fazer num vídeo de 10, 15, 20, 30 segundos, seguindo ali uma estrutura comercial, o teu portfólio vai ficar muito mais interessante para quem for uma agência, para quem for um cliente final. Ele vai bater o olho naquele projeto e vai falar, poxa, eu quero um vídeo desse para o meu produto, quero um vídeo desse para o meu serviço. Poxa, estão com a demanda que esse cara sabe fazer. Percebe? Então faz diferença, pelo menos na minha visão, você ter um portfólio mais comercial do que necessariamente um portfólio mais artístico. Não é que a gente não possa fazer projetos baseados nas coisas que a gente gosta. A gente pode e deve, porque são momentos de liberdade criativa. Mas se a gente está começando, para quem está começando e quer conseguir clientes logo, o mais interessante é fazer projetos que sejam comerciais. Que a pessoa vai olhar, vai bater o olho e vai querer te contratar para fazer aquele serviço específico. É claro que quando você trabalha com motion design e animação, não é a sua função escrever o roteiro, mas é a sua obrigação entender a estrutura de roteiro para saber o que animar e como animar. Isso é fundamental. Isso vai te ajudar a criar projetos que realmente vão atrair clientes em potencial, não só animações soltas de 5 segundos. E se você quer fazer projetos como esse, que sejam mais comerciais, comece pela estrutura da informação, não necessariamente pelo After Effects, senão você vai estar pulando uma etapa. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e aproveita e comenta se você quer que eu analise outros tipos de projetos de motion.